Essa é uma tradição de Eusébio de Cesareia, do século IV ou V. Século IV, mais especificamente. Eusébio de Cesareia fala que o apóstolo Pedro foi convidado para fazer uma palestra para uma audiência erudita em Roma. E ele foi, e Marcos era o seu auxiliar. E Marcos, porque Marcos não é apóstolo. Então, se o evangelho foi escrito por alguém que não é apóstolo, e sem o aval de um apóstolo, a credibilidade do evangelho cai. Ela desaba. Porque a autoridade bíblica ela tem que proceder de um apóstolo ou de um profeta. Senão é só o homem falando, não é Deus falando através do homem. A doutrina da inspiração bíblica vai para o brejo. Então, há essa hipótese que parece ser histórica mesmo, porque Eusébio de Cesareia, ele era um historiador. Ele foi o primeiro historiador da igreja, o primeiro historiador eclesiástico, da época de Constantino. Ele era amigo de Constantino, pessoal. Então ele tinha acesso a várias fontes e tudo mais. Né? Então parece que é uma informação relativamente confiável essa, de que Marcos então foi a essa audiência junto com Pedro, falar a esse grupo junto com Pedro, e Marcos registrou o que Pedro ia dizendo. Então, quando terminou o relato, é curioso notar que uma característica da carta do Evangelho que fortalece essa hipótese é que o Evangelho de Marcos não tem introdução e nem conclusão. Ele não tem. Você pega o Evangelho de Mateus, tem uma introdução, o de Lucas tem uma introdução, o de João tem uma introdução. O Evangelho de Marcos não tem introdução. Começa assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E já começa contando a história. Não é uma introdução, é quase que um título. E não tem conclusão. O Evangelho não acaba. Pelo menos não acaba direito. O final de Marcos que vocês têm nas suas Bíblias está entre colchetes. Por quê? Porque esse final não está nos textos originais. Aquela história de pegar em cobra, né, e tomar veneno e tudo mais, e nada vai acontecer, isso aí não está no texto bíblico. Isso aí é uma inserção posterior. Então o meu conselho é nunca pegue numa cobra e nem tome veneno, porque isso não está na Bíblia não. Isso é uma inserção posterior. Isso é ponto pacífico, não é que não crê na Bíblia. Não, é que isso não é Bíblia. Isso não é Bíblia, isso colocaram depois. Por quê? Porque não tinha um final no livro. O livro não tinha nem um começo e nem um fim. Então fizeram o quê? Vamos suprir um fim, pelo menos, né? O evangelho pelo menos acabar, né? E o evangelho termina dizendo, e cada um foi para a sua casa. E não fala mais nada. Cada um foi para a sua casa. E acaba o evangelho. Então é uma ausência que tentaram suprir posteriormente. Então, certamente escribas, né, estudiosos da época, do século II, tentaram colocar um final no livro. Né? Mas esse final do livro de Marcos não é fidedigno, porque é nítido que é escrito por outra pessoa qualquer, um desconhecido qualquer. Aliás, tem dois finais. Tem o final curto e o final longo. Na sua Bíblia está os dois. Na Bíblia que você tem está os dois. Mas não é Bíblia isso. Isso é uma inserção posterior. Por que colocaram lá? Porque o tradutor ele não quer se comprometer. Ele coloca e fala, o pastor depois explica, ele que leva a pedrada. Entendeu? O tradutor não quer responsabilidade com isso. Ele coloca lá, ele coloca uma notinha de rodapé. Esse final não está nos manuscritos. Ele coloca isso, bem pequenininho, né? Para ninguém brigar com ele. Ele coloca bem pequenininho no rodapé lá e joga lá. Mas não está. Não está. A passagem da mulher adúltera também não está nos originais. Aquilo que está escrevendo, atira a primeira pedra, isso aí não está nos originais. Mas são poucos, são 3 textos grandes que não estão no original. Esse texto da mulher adúltera, o final de Marcos e 1 João, e 2 ou 3 versículos de 1 João 5. Então são 3 trechos um pouco maiores que não estão no original. Isso os pastores têm que explicar, né, para as suas igrejas. E o grande problema é que muitos pensam que o pastor está ensinando que a Bíblia não está certa. Não, mas aquilo é uma cópia, aquilo não é a Bíblia original, aquilo é uma edição posterior, uma tradução posterior. E aí complica, né? Muita gente não entende isso. Se tá dentro daquela capa preta, então é Bíblia. Não, mas não é, isso aqui foi colocado depois. Mas nós estamos preservando a Bíblia, tentando mostrar o que é mesmo, né? Tem esses 3 textos que não estão. Mas as pessoas não entendem isso, é muito difícil. O texto que a gente está lendo aqui, tranquilo. Okay? São pouquíssimas passagens, são só 3 que eu mencionei, né? Só 3 que tem esse problema.
E todo mundo sabe disso, toda a crítica textual sabe disso, conservadores sabem disso, liberais sabem disso, todo mundo sabe disso, isso não é segredo para ninguém.